Aleluia. A paz a todos. A paz, irmã Eliane. A paz do Senhor. Paz abençoada. Deus abençoe. Glória a Deus. Já estamos aí no ar fazendo a obra do Senhor. Fazendo a obra de Deus. Amém. Glória a Deus. Nessa manhã nós temos uma palavra de reflexão, né? Reflexão para todos nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós já vamos iniciar, né, pregar a palavra do Senhor, vamos iniciar nosso culto, né, glórias ao Senhor. E hoje eu vou estar gravando um testemunho, né, de uma experiência que eu tive com Deus no mundo espiritual. Uma experiência muito forte. E eu vou estar gravando o áudio depois, vou estar botando na internet, na página da igreja, para despertamento dos irmãos. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus está nesse lugar. Deus é conosco. Aleluia. Deus é fiel, irmãos. Tem pessoas entrando aí, então vamos esperar um pouquinho e já vamos iniciar a pregar a palavra do Senhor. Nessa manhã, Deus colocou a palavra no meu coração para a igreja, para os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? A paz, irmão. A paz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Irmãos, nós sabemos que nós estamos no tempo do fim. E na verdade, Jesus deixou alguns sinais acerca dos acontecimentos finais. Só que na verdade, irmãos, está acontecendo uma coisa que me preocupa muito. Por quê? Porque hoje todos têm acesso à internet. Todos, né, têm acesso às redes sociais. E na verdade, a pessoa pode pegar um celular, gravar um vídeo, gravar um áudio e postar, né, dizendo aquilo que eles querem, né, dizendo aquilo que eles acham. Só que na verdade isso está me preocupando muito, porque o Espírito Santo tem me tocado muito acerca disso. Por quê? Porque na verdade, irmãos, tanto os emissários do diabo, ou seja, os servos do diabo, também usam as redes sociais, né? Os satanistas usam as redes sociais. As pessoas que gostam de escarnecer das coisas de Deus, escarnecer, né, de Deus, de Jesus, usa as redes sociais. Então, na verdade, hoje, irmãos, todo mundo tem acesso às redes sociais. Todos têm acesso. Só que, na verdade, nós temos que ter um discernimento muito grande acerca das coisas que estão acontecendo. Por quê?
Porque, na verdade, hoje, existe um extremismo muito grande acerca do tempo do fim, acerca do arrebatamento da igreja, acerca do tempo do fim. Existe uma especulação muito grande, né? Existe um extremismo muito grande. Por quê? Porque hoje, irmãos, nós estamos vivendo um período que, por exemplo, se uma ponte caiu ou né, matou 100 pessoas, as pessoas já botam, é o tempo do fim. Se de repente um rio alagou, invadiu a cidade, né, morreu algumas pessoas, as pessoas colocam, é o tempo do fim. De repente um pai mata a família e se mata, as pessoas colocam o tempo do fim. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Nem tudo que está acontecendo no mundo é o tempo do fim. São coisas, são iniquidades que o ser humano está produzindo. Está produzindo. Isso aí não é que marca o tempo do fim, irmãos. Não. E na verdade, nós temos que entender uma coisa. Que para o tempo do fim chegar, tem muita coisa ainda para se cumprir, meu irmão. Tem muita coisa ainda para acontecer. Muita coisa mesmo. Que vai abalar todo o mundo. E na verdade são sinais, são coisas que virão da política. Da política, da economia, das religiões. Não esses acontecimentos de um pai que matou a família, ou a ponte que caiu, o rio que alagou. Não, essas coisas não, irmão. Isso aí são sinais na natureza que Jesus falou que era o princípio das dores. Princípio. Princípio que é o começo, é o que está iniciando, então não é tempo do fim. Tempo do fim é uma coisa. Princípio de dores é outra coisa. Então não podemos confundir as coisas, temos que ter discernimento. O que significa? Né? Os tempos do fim e o princípio das dores. Então aqui, em Mateus, vou ler aqui Mateus, capítulo 24, para a nossa meditação. Mateus 24, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-me, quando serão essas coisas? Que sinais haverá na tua vinda do fim do mundo? Jesus respondeu, dizendo: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E ouvirei de guerra e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vão de entregado para serem atormentados, matar-vos-ão, e serei odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim.
Agora vou ler aqui Mateus, ainda em Mateus 24:36, que diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que no dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, preste atenção uma coisa. Aqui em Mateus 24, quando o discípulo de Jesus, no Monte das Oliveiras, fez uma pergunta ao Senhor acerca da sua vinda e do fim do mundo. Aqui tem duas perguntas. Acerca da sua vinda, quando o Senhor vai tornar, e do fim do mundo. Então aqui, primeira coisa que Jesus falou para eles foi: vocês devem estar atentos para que ninguém engane vocês. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizer eu sou Cristo, enganarão a muitos. E aqui ele começa a falar de um monte de acontecimentos. Que viram muitos falsos profetas, né? Terremoto, fome, em vários lugares. Mas ele disse, mas tudo isso é o princípio das dores. Ou seja, é onde a humanidade, né, por rejeitar Cristo, por rejeitar a Deus, a humanidade, por não aceitar o amor de Deus através de Jesus Cristo, por não aceitar a redenção, né, que foi oferecida de graça na cruz do Calvário pelo Filho de Deus, essa raça humana irá sofrer as consequências. Mas não porque Deus ia o castigar, é por causa da sua iniquidade. Então, na verdade, Jesus falou aqui ainda em Mateus 24, no versículo 12, ele fala assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, na verdade, irmãos, aqui Jesus está falando de princípio de dores, ok? Mas o que? Dores que o próprio ser humano ia produzir. Então, hoje a gente está vendo sinais, né? Como a violência está crescendo de uma forma assustadora, como a política, né? Não há mais respeito entre os políticos, não há mais respeito pelo presidente, não há mais respeito pelos que estão em eminência, né? Eles estão escarnecendo daqueles que estão na eminência, que estão na política, que estão na frente do governo, que estão representando as nações. Então hoje não há mais respeito pelas autoridades, não há mais respeito, né? Hoje não há mais respeito dos filhos para com os seus pais, não existe mais respeito, não existe mais reverência, né? Então hoje a falta de reverência, a falta de respeito entre a família, hoje a falta de respeito, de reverência no casamento, entendeu? Hoje a gente vê como é que o casamento, né, não dura 5 anos. Hoje um casamento não dura 5 anos. Hoje, irmãos, é normal casar, em 2, 3 anos se separar, troca de esposa, troca de marido. Hoje estão se renovando as coisas. Um homem pode ter 2 mulheres para assim ele possa, né, ser mais feliz, ter mais prazer. Então, essas coisas são iniquidade que o ser humano está produzindo. E está trazendo sobre si mesmo, sobre a raça humana, o seu efeito. Por quê? Porque existe existe uma lei na Bíblia que Deus criou, que seja para crente ou não crente, que é a lei da semeadura. Ou seja, o ser humano colhe aquilo que planta. Então, na verdade, a raça humana está plantando, está semeando tanta iniquidade, irmãos, que está colhendo seus frutos. E na verdade, essa iniquidade, irmãos,
está abalando até a natureza. Abalando a natureza. Então, na verdade, o que acontece? Está havendo sinais. É princípio de dor, de sofrimento. E na verdade, irmãos, hoje nós temos que estar atento. Por quê? Porque Jesus falou assim, a primeira coisa que ele falou para os seus discípulos, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, vocês têm que estar atentos para não serem enganados por ninguém. Então, na verdade, hoje, irmãos, os servos do diabo, as pessoas que não têm compromisso com Deus, as pessoas que estão distorcendo o evangelho, tudo hoje, eles botam e falam, é o sinal, é tempo do fim, é o fim do mundo. Irmãos, está atento com essas coisas. Porque ainda não é fim do mundo não, meu irmão. Não é fim do mundo. Não é fim do mundo. Para o fim do mundo chegar, ainda vai acontecer muita coisa, ainda vai vir a grande tribulação, o rebatimento da igreja. Então tem muita coisa para acontecer ainda nesse mundo, irmãos. E a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia, então o tempo e a estação só Deus sabe. Quando será, só Deus sabe o fim, mas o homem não sabe, irmão, ninguém sabe. Porque Deus não deu a ninguém a conhecer o tempo do fim. Por quê? Porque o discípulo de Jesus fez uma pergunta, ele falou assim, mestre, quando será o fim dos tempos? E quando será a restauração de Israel? Jesus falou assim, olha, não cabe a vocês saberem, só a Deus. Então, mas aí, interessante que as pessoas pensam que essa violência que está acontecendo, né, essa iniquidade que o ser humano está produzindo, todos esses acontecimentos, está marcando a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja. Não, meu irmão, quem falou isso? Não. Aqui em Mateus 24, 36, quando Jesus respondeu a pergunta do discípulo, que perguntou, mas qual será os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Que dia será isso? Aí Jesus falou assim, olha, aquele dia e aquela hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas só o Pai. Sendo que, quando Jesus falou isso, que ele não sabia, realmente ele não sabia por quê? Porque ele estava como homem. Ele estava no seu ministério terreno. E a Bíblia diz que ele se despojou de toda a sua glória e tomou forma de servo, de homem. Então aqui na terra, no seu ministério terreno, irmão, Jesus não estava como Deus. Ele estava como homem. Sendo que, como ele não nasceu através do ato sexual, ele foi gerado pelo Espírito Santo, então a natureza dele é a natureza pura, santa. Mas só que ele não era Deus, ok? Ele era 100% santo e puro, mas não era Deus. Ele sentiu fome, né? Ele sentiu fome, pediu comida ao discípulo, peixe, pão. Ele perguntou ao discípulo, o que vocês têm para comer? E ele comeu. Ele sentiu sede, ele pediu água à mulher samaritana, mulher, dá-me de beber. Ele sentiu sede, como homem. E a Bíblia diz que ele estava cansado, que ele sentou ali no poço de Jacó. Ele estava cansado, ele sentou para descansar. Então, ali ele estava como homem. Então, quando Jesus falou, aquele dia e hora, ninguém sabe, né? Nem os anjos, nem o filho, só o Pai. Ele estava como homem. Hoje ele é Deus. Hoje ele sabe. Hoje ele sabe porque hoje ele é Deus. Ok? Porque quando ele ressuscitou, ele disse, é-me dado todo poder no céu e na terra. Então ele sabe de tudo hoje. Tá? Então na verdade, Jesus, ele não falou para os seus discípulos o dia e a hora e qual seria o sinal do seu retorno. Mas aí, ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, olha, vocês lembram dos tempos de Noé? Vocês lembram como é que a sociedade vivia? Eles comiam, casavam, faziam festa, davam-se em casamento. Ou seja, estavam distraídos com as coisas dessa vida. Então aqui Jesus não falou o que marcaria o seu retorno para buscar a sua igreja. Ele não falou que seria
seria acontecimento na natureza, que seria desgraça, não. Ele disse que a raça humana ia estar distraída com as coisas dessa vida, com os prazeres, com seus haveres. As pessoas não estariam pensando em Deus, porque na época de Noé estava assim, irmãos. As pessoas estavam casando, estavam fazendo festa, entendeu? Enquanto eles estavam casando e fazendo festa, Noé estava construindo a arca. Só que quando Noé acabou de construir a arca, entendeu? Deus deu uma ordem: Noé, entra na arca, você, a tua família e todos os animais que eu vou enviar. Irmão, então teve todo aquele acontecimento e a raça humana estava casando, estava festejando, dando assim casamento, entendeu? Então, na verdade, as pessoas estavam distraídas, irmão, com as coisas dessa vida, com os prazeres. Aí ele falou, até que no dia que Noé entrou na arca, e não percebendo eles, quer dizer, estavam desapercebidos. Então hoje, irmãos, o que marca a volta do Senhor, o que marca a volta de Jesus, que nós temos que estar muito atentos, irmãos, são alguns acontecimentos que eu vou passar para você agora, para que você esteja atento. Amém? Para que você não seja enganado por ninguém. Tá? A primeira coisa que marca o retorno do Senhor para buscar a sua igreja, ok? Será as pessoas vão estar distraídas, as pessoas vão esquecer de Deus, as pessoas vão estar mais preocupadas com prazer, com festa, com alegria, com viajar, do que, irmão, esperar a volta do Senhor. As pessoas vão estar mais preocupadas com as suas vidas, ok? Com seus prazeres. As pessoas não vão estar mais preocupadas, irmão, em buscar a face de Deus, em orar, ler a Bíblia. Não vão estar mais preocupadas em santificar a sua vida. As pessoas vão estar mais preocupadas em prazer. As pessoas querem prazer, querem viver, querem curtir a vida. Porque aqui Jesus falou em Mateus 24:36, que assim como foi no dia de Noé, eles comiam, bebiam, casavam, estavam-se em casamento. Então, ou seja, eles estavam cuidando da sua vida. Agora, não é que Jesus falou que eles estavam errados. Não, porque eles estavam casando, porque eles estavam fazendo festa, né? Eles estavam errados por causa disso? Não foi por causa disso. Eles foram condenados, não foi por causa disso, porque eles estavam casando, fazendo festa, não. Eles foram condenados, sabe por quê? Porque eles faziam tudo isso, mas o principal, eles não faziam, que era buscar a face do Senhor. O principal, eles não faziam, que era, entendeu? Esperar, irmãos, esperar em Deus, buscar a face de Deus. Eles perderam o temor do Senhor. Aquela raça humana perdeu o temor do Senhor. Na verdade, hoje nós estamos vivendo, irmãos, essa geração está cometendo o mesmo erro do dia de Noé. Essa geração nossa está cometendo o mesmo pecado que cometeu a geração de Noé. E Jesus disse que seria assim. Jesus disse, assim como foi no dia de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, ou seja, a minha vinda. Ou seja, nós estamos cometendo o mesmo erro que cometeu a geração de Noé. A geração de hoje, nossa, estou falando de cristão. Pessoas que dizem cristão, pessoas que dizem que servem a Deus. Hoje as pessoas estão mais preocupadas com as suas vidas, estão mais preocupadas com prazer, estão mais preocupados em ser abençoado por Deus, estão mais preocupados, irmãos, com a sua diversão do que com o reino de Deus. Está entendendo? Hoje nós estamos cometendo o mesmo erro. Hoje as igrejas evangélicas, as pessoas estão indo para as igrejas, estão indo buscar prazer, diversão, estão indo buscar satisfação. As pessoas hoje não querem mais ouvir a palavra da verdade, palavra de correção, palavra de salvação, palavra, irmãos, que bota a pessoa na presença de Deus. Hoje ninguém mais quer ouvir esse tipo de mensagem.
Hoje, irmãos, estamos cometendo o mesmo pecado. A geração de hoje, irmãos, se o pastor chama a atenção de uma ovelha, a ovelha já sai dessa igreja e vai para outra igreja. Está desse jeito. Hoje ninguém quer mais ser repreendido. Hoje ninguém quer mais, irmãos, ser disciplinado. Hoje cada um quer fazer aquilo como quer. Está entendendo? Só que nenhum de nós, como cristão, podemos fazer o nosso caminho para o céu. Ou seja, a única forma de nós irmos para o céu, para a eternidade, irmão, é se obedecermos a palavra do Senhor. Senão não tem salvação. A única forma de você ser salvo, a única forma de eu ser salvo, sabe qual é, irmão? É se eu observar a palavra de Deus, as leis do Senhor, viver, meter em prática na minha vida. Uma vida de obediência a Deus. Então, na verdade, irmãos, eu tenho que me divertir? Sim, não é errado não, meu irmão. Eu posso fazer uma viagem? Posso, não é errado não, é até bom. Eu posso comprar roupa boa? Eu posso, é até bom. Ok? Não é errado, eu posso fazer uma festa na minha casa para meus filhos? Posso fazer. É bom isso, faz parte de nós. Representa alegria. Ou seja, nós temos que fazer tudo isso, mas o principal, não podemos esquecer, que é Deus. Ou seja, nada na nossa vida, irmão, pode tomar o lugar que pertence a Deus. Nada na nossa vida. Então, o primeiro sinal que Jesus deixou, ok? Foi mudança de valores. Mudança de valores. Jesus disse que a raça humana ia mudar os valores. Ok? As pessoas iam colocar Deus em segundo plano na sua vida. As pessoas, irmãos, iam ter a sua vida espiritual como secundária. As pessoas iam ter o seu devocional com Deus como secundário. Primeiro é o meu prazer, primeiro é a minha diversão. E hoje, com o advento da internet, ok? Hoje, com o advento da internet, as pessoas hoje estão mais apegadas à internet, irmãos, às redes sociais, do que ler a Bíblia, do que orar, do que interceder, irmãos. Então, nós como cristãos, não podemos mudar os valores. Não podemos mudar os valores, porque os valores não mudaram. A Bíblia continua a mesma. O que mudou foi a geração, ok? Mas a Bíblia é a mesma, irmãos. A Bíblia tem que ser aplicada. A Bíblia tem que ser pregada como ela é. Não tem que ser modificada para dar prazer a ninguém. Então, o primeiro sinal que Jesus falou, está atento para que ninguém engane vocês. O segundo sinal que Jesus deixou, ele disse assim, olha, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. E na verdade, irmãos, hoje a gente está vendo a iniquidade aumentando no mundo, a falta de respeito, a falta de reverência, as pessoas perdendo a decência, perdendo o pudor. Está entendendo, irmãos? Parece que a raça humana, irmãos, estão se desvalorizando. A raça humana hoje está se tratando, irmão, como se não fosse nada, um objeto. Só que nós somos a coroa da criação de Deus. Irmão, de tudo que Deus criou, irmãos, tudo que Ele criou. E a Bíblia diz que tudo que Ele criou, Ele disse, é muito bom aquilo que eu fiz. Só que a raça humana, o homem é a coroa da criação de Deus. Ou seja, a raça humana, a humanidade, é o que Deus criou, o que Ele mais amou, o que Ele mais ama. É a raça humana. Irmãos, Jesus não morreria pela lua. Ele não morreria pela estrela, pelo sol. Não, Jesus não morreria por essas coisas. Mas Ele morreu pela raça humana. Ele morreu, Ele deu sua vida por mim e por você. Então nós temos um valor para Deus imensurável, irmãos. Nós temos um valor para Deus muito grande. Só que na verdade, o ser humano está se desvalorizando, está se tratando como objeto. Está entendendo, irmãos? Isso é iniquidade para Deus, isso é pecado, irmãos. Entenda isso.
mudança de valores, perda de valores. Eu quero dizer uma coisa para você: de tudo que Deus criou nessa vida, você é o que Ele mais ama. Entenda uma coisa: você tem valor para Deus. Deus se importa contigo, entenda isso. Jesus se importa contigo, sim. Jesus, Ele quer te dar paz. Jesus, Ele quer restaurar a sua vida. Jesus, Ele quer restaurar o seu coração, o seu sentimento. Jesus quer restaurar as suas emoções. Entenda isso. Jesus, Ele se preocupa com você. Deus se preocupa com você. Entenda isso. Deus não abandonou a raça humana. Ele ainda quer salvar a raça humana. Ele ainda quer salvar essa geração. Mas nós temos que tomar uma posição e se voltar para Deus enquanto há tempo, irmãos. Irmãos, o nosso coração tem que haver um arrependimento. Nós temos que se voltar para Deus. Por quê? Porque a geração de Noé, a Bíblia diz que Noé, ele foi pregoeiro da justiça. Foi pregoeiro da justiça. Noé pregou. Enquanto ele construía a arca, ele pregou, alertou as pessoas. Só que as pessoas não quiseram dar ouvido a Noé. Não deram ouvido a Noé, irmãos. Sabe quando foi que eles deram ouvido a Noé? Sabe quando foi que eles correram para serem salvos? Foi quando entrou o último animal e a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, desceu, irmão, fechou a arca por fora e selou e foi embora. Quando Deus selou a arca e foi embora, a Bíblia diz que começou a chover, porque nunca tinha chovido naquela época. Começou a chover. Quando eles viram que começou a chover, que era verdade aquilo que Noé pregou, eles correram e bateram na porta da arca, mas era tarde demais. Então, na verdade, nós, irmão, nós temos que se voltar para Deus enquanto há tempo. Nós temos que se arrepender do nosso pecado enquanto há tempo. Sabe por quê? Porque a porta da arca ainda está aberta. A porta da arca ainda está aberta, mas a porta da arca vai se fechar. Então nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos, porque a porta da arca vai se fechar a qualquer momento. E a Bíblia diz em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, a Bíblia diz que quando o noivo veio buscar a sua noiva, e que ele pegou as suas 5 noivas, que eram fiéis, e o levou embora, a Bíblia diz que as outras começaram a bater na porta: Senhor, abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. Mas ele disse: não vos conheço. Então, sabe quando é que as pessoas vão despertar? É quando realmente acontecer, irmão. É quando Jesus voltar e buscou a sua igreja e levou a sua igreja embora daqui. Aí as pessoas vão saber, irmão, que Jesus voltou, levou os fiéis, os santos, a sua igreja, aqueles que o amavam de verdade. E as pessoas vão despertar e vão começar a clamar: Senhor, me dá uma chance, Senhor, me dá uma oportunidade, me leva também. Mas será tarde demais. Então, na verdade, irmão, nós temos que despertar, porque diz a Bíblia: desperta tu que dorme, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então nós temos que despertar enquanto é tempo, irmão. Nós temos que despertar. Então, na verdade, o que marcaria a volta do Senhor é apostasia. É apostasia, mudança de valores. Então, o primeiro sinal seria a mudança de valores, onde as pessoas iam se preocupar mais com seus prazeres. A segunda coisa, o segundo sinal, engano religioso. Engano religioso, irmãos. Porque Jesus falou: acautelai-vos que ninguém vos engane. Esteja atento para você não ser enganado por ninguém. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Esteja atento, irmão, com a internet. Esteja atento com pregadores de internet. Quando você vê alguém pregando na internet, ok? Ouve a mensagem, mas procura conferir com a Bíblia Sagrada. Procura conferir, irmão, o que aquele homem está pregando está na Bíblia realmente. Anota que ele está pregando, anota. E vai verificar na Bíblia. Se não for bíblico, irmão, não coma, joga fora. Irmão, se a mensagem que for pregada não for bíblica, não aceita. Sabe por quê? Porque Jesus disse
E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, na verdade, Jesus falou sobre os falsos profetas que iam surgir, irmãos. E os falsos profetas estão usando as redes sociais, estão usando a internet, Instagram, Facebook, YouTube, estão usando as redes sociais. Então, esteja atento para você não ser enganado por ninguém. Ok? Quando você ouvir uma mensagem, irmão, de algum pregador, procura conferir na Bíblia. Procura ver se realmente é bíblico. Está atento com esse negócio. Porque está havendo, irmão, engano religioso, falso profeta. E na verdade, o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele foi pregar numa cidade chamada Bereia. Quando ele estava pregando, o apóstolo Paulo, os crentes de Bereia começaram a conferir se aquilo que Paulo estava pregando realmente estava na Bíblia. Paulo pregava, eles conferiam se estava na Bíblia realmente aquilo que Paulo estava pregando. Estou falando do apóstolo Paulo, irmãos. Quando o apóstolo Paulo terminou de pregar, sabe que Paulo falou para eles? Olha, vocês são prudentes. Paulo elogiou eles. Paulo não se sentia ofendido porque Paulo estava pregando, ele estava conferindo na Bíblia se era realmente aquilo. Ele poderia falar, porque eu sou o apóstolo Paulo, eu fui chamado pelo Senhor, eu sou apóstolo, entendeu? Eu sou apóstolo. Não, ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele falou para os crentes de Bereia, falou assim, olha, vocês são prudentes. Sabe por quê? Porque Paulo pregava, eles conferiam na Bíblia. Então nós hoje temos que ser prudentes. Temos que conferir na Bíblia, está escrito, irmãos. E na verdade, engano religioso. O terceiro sinal, apostasia. Apostasia, ou seja, esfriamento da fé, abandono. Hoje, irmãos, as pessoas estão abandonando Jesus por pouca coisa. Hoje as pessoas estão abandonando a Jesus, estão saindo das igrejas por pouca coisa. Hoje, irmãos, ninguém mais tolera mais nada. Hoje, dentro das igrejas, se há uma discórdia entre os irmãos, alguns irmãos, a pessoa sai da igreja, não se conserta mais, não se pede mais perdão. Hoje a pessoa sai da igreja, é assim que está funcionando hoje, apostasia. Aí sabe o que a pessoa fala? Não, agora eu vou ser crente em casa. Eu vou ser crente em casa, não preciso de igreja não preciso congregar. Isso é mentira, porque está lá em Hebreus. Não deixai-vos as vossas congregações, como é costume de alguns. Então, na verdade, congregar é bíblico. Entenda isso. Você congregar é bíblico. Você ter um pastor é bíblico, está na Bíblia. O ministério pastoral foi instituído por Deus, não foi criado pelo homem, foi Deus. Então, na verdade, a Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele deu um para pastores, outro para evangelista, outro para apóstolo. Então é assim. Então o ministério eclesiástico é uma instituição de Deus. E hoje as pessoas, por pouca coisa, estão abandonando a igreja, abandonando Jesus. Isso, sabe o que é isso? É apostasia, as pessoas estão apostatando da fé. Então são coisas que marcariam a volta de Jesus. Porque aqui em Mateus 24, ele falou, 24:12, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. O amor de muitos vai esfriar. Mas aí ele disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, você, eu, irmãos, temos que ser um cristão que temos que ter raiz com Deus, ok? Temos que ser pessoas enraizadas. Por quê? Porque, na verdade, quando vem uma tempestade, quando vem um vento forte, você vê que a árvore que não tem raiz, ela cai facilmente, ela é arrancada facilmente. Mas a árvore, quando ela tem raiz profunda, ok? Ela balança, os galhos balançam, até quebra alguns galhos, mas a árvore não cai. Ou seja, a pessoa, o cristão,
Quando ele tem raiz com Deus, ele conhece a Deus, ele tem maturidade espiritual, ele lê Bíblia, ele ora, ele jejua, ele é a pessoa que vigia. Essa pessoa, ela tem raiz com Deus, irmão. Essa pessoa, ela não cai à toa, ela não larga Jesus por nada. Ela pode passar por tempestade, pode passar por luta, calúnia, pode ser vítima de inveja, de falsidade, ela pode passar o que for, mas ela não larga a Jesus. Sabe por quê? Porque ela tem raiz. E sabe o que essa pessoa diz? O meu negócio é com Deus, o meu negócio é com Jesus. Eu não vou perder a minha salvação por ninguém, eu não vou perder a minha salvação por nada. Sabe por quê? Porque essa pessoa tem raiz. Então hoje, irmãos, nós temos que estar atento com isso. Atento com isso, por quê? Porque tudo hoje que se vê na internet, as pessoas falam, o tempo do fim. É tempo do fim, tempo do fim. Irmãos, está atento com essas coisas. Porque nem tudo é tempo do fim não, meu irmão. São coisas que o diabo está fazendo também. Entenda isso. Porque o diabo está agindo, irmãos. Satanás está agindo nessa geração. Satanás está agindo na raça humana. Satanás está agindo, está usando as redes sociais também. Porque o diabo ele tira proveito de tudo. O diabo é assim. O diabo, ele tira proveito de tudo que ele pode. Então, para usar contra a raça humana. E na verdade, Satanás, ele tem seus adeptos. Satanás, ele tem seus servos. Ok? Ele induz os seus servos a usar redes sociais também. Para quê? Para espalhar mentira, para enganar a raça humana. Então, está atento com esse negócio. Seja um cristão de estrutura, lê a Bíblia, irmão. Lê a Bíblia para você ficar enraizado com Deus, para você ser enganado por ninguém. Por quê? Porque na verdade, aqui em Mateus 24, né, Jesus fala de vários acontecimentos. Só que tem coisa aqui, irmão, Mateus 24, que já se cumpriu. Já se cumpriu. Não vai acontecer mais. Como aqui, quando Jesus fala aqui, olha, sobre a estrutura do templo, né, que os seus discípulos mostra para Jesus a estrutura do templo, e Jesus disse, aqui não ficará pedra sobre pedra, que não será derribada. Isso já aconteceu, irmão, já aconteceu, foi no ano 70, depois de Cristo, o general Tito invadiu Jerusalém, e derrubou o templo, e esse templo, ele tinha as pedras, eram decoradas com torneada de ouro e de prata. Então eles derrubaram todo o templo, aquelas pedras que eram torneadas de ouro e de prata, eles levaram embora, para derreter, para tirar o ouro e a prata. Jesus falou, não ficaria aqui pedra sobre pedra. Eles levaram as pedras todas, irmão, porque eram pedras trabalhadas, aquelas pedras decorativas, muito bonitas, torneada de ouro e de prata. Então foi por isso que ele falou isso, não ficaria pedra sobre pedra. Entendeu? E o tempo foi derrubado, então já se cumpriu, não vai se cumprir mais. Então tem coisas que já se cumpriu. Tem coisa que está se cumprindo, tem coisa que vai se cumprir. Então aqui, Mateus 24, é conhecido pelos teólogos, né, como uma parte do Apocalipse. Uma parte do Apocalipse, porque é um livro de revelação. Ok? Um livro de revelação. Como em Apocalipse também. Tem coisa que já aconteceu, já se cumpriu. Né? Como as igrejas da Ásia, como a igreja de Filadélfia, Esmirna, Tiatira. Essas igrejas não existem mais, já se passou. Ok? Não existe mais. Acabaram. Então, já se passou. Então, o Apocalipse também tem coisas que já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Então, a gente tem que ler a Bíblia para a gente entender a palavra de Deus. Senão a gente vai ser enganado pelas pessoas, pelos falsos profetas, irmãos. Então, fica atento. Fica muito atento que você escuta, fica muito atento que você ouve na internet, ou ouve através de alguém dentro da igreja. Fica muito atento, meu irmão. Por quê? Porque os falsos profetas, eles estão usando as redes sociais. Só que os falsos profetas, eles pregam um sofismo, ok? Eles usam sofismo. Ou seja, eles usam uma meia-verdade para aplicar uma mentira. Entendeu? Eles usam uma meia-verdade
para aplicar uma mentira. Só que a mentira que eles aplicam é uma mentira muito bem incumbida, que a gente às vezes não percebe. Aí pensa que ele está pregando a palavra de Deus, mas ele só começou com a verdade e depois passou para a mentira. Então os falsos profetas, eles vão usar muito sofismo, ok? Eles vão pregar a meia verdade e o resto mentira. Ou seja, para intuito de quê? De enganar as pessoas e até mesmo para ganhar dinheiro das pessoas. Tá, irmão? Então fica muito atento, principalmente com o YouTube. Por quê? Porque tem muitas pessoas hoje fazendo YouTube, porque hoje sem YouTube dá dinheiro. Ok? Se a pessoa tiver visualizações, muitas, né? A pessoa ganha dinheiro, o YouTube paga a pessoa, né? Se tiver muitos seguidores, muito inscrito, a pessoa ganha dinheiro através de YouTube. Então hoje tudo está dando dinheiro, irmão, tudo. Então você tem que estar atento. Por quê? Porque as pessoas estão usando todo o meio que eles podem para ganhar dinheiro, até YouTube. Então hoje, as pessoas sabem que tudo que se refere a cristianismo, que se refere a Deus, né, dá dinheiro. Então, a gente tem que estar atento. E outra coisa, irmãos, estar atento, sabe o quê? Com testemunho de arrebatamento. Hoje virou moda esse negócio. De foi arrebatado do céu, foi arrebatado no inferno, viu isso, viu aquilo. Então as pessoas sabem que isso dá ibope, meu irmão. Isso dá audiência. As pessoas seguem. Então esteja atento, irmão, com o engano religioso, porque o diabo é o pai da mentira. Esteja atento. Como eu vi um testemunho, eu estava vendo um testemunho de uma irmã, diz ela ser irmã em Cristo, e ela disse que foi arrebatada do inferno e viu o Michael Jackson no inferno. Eu fui arrebatado do inferno, eu vi lá o Michael Jackson. Irmãos, eu não acredito com a pessoa, que Deus vai perder tempo com essas coisas. De pegar uma pessoa, arrebatar aquela pessoa e levar ao inferno para mostrar o Michael Jackson está no inferno. Irmão, eu não acredito nessas coisas. Eu não acredito nessas coisas, que Deus faz isso, porque Deus não é menino. Irmão, eu creio que Deus tem muita coisa para fazer nesse mundo aqui. Muita coisa para fazer. Irmão, Deus tem muitas almas para salvar aqui nesse mundo, do que ficar levando a pessoa no inferno para mostrar o Michael Jackson no inferno. Que ninguém sabe nem se ele está no inferno realmente, ninguém sabe, só Deus. Então existe muita bobagem. Muita besteirada, irmão. Esteja atento a esse negócio. Porque, irmãos, o próprio apóstolo João disse: filhinhos, não dê crédito a todos os espíritos, mas provai-vos se vem de Deus. Tá, irmão? Por quê? Porque muitos falsos profetas e muitos falsos cristos têm surgido no mundo. Então, nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos com essas coisas. Tá, irmão? Testemunho de arrebatamento, que foi no inferno, que viu Michael Jackson, que viu não sei quem. Está atento com esse negócio, porque, irmãos, existe hoje muitas pessoas usando de engano, amém? E usando de engano no reino de Deus. Então, essa palavra que Deus colocou no meu coração, nessa manhã, eu queria fazer uma oração por você, queria fazer uma oração, e eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria fazer uma oração por você. Amém? Eu quero orar por você agora. Você que precisa de um renovo espiritual. Você que precisa de que Deus fale ao teu coração de uma forma mais profunda. Eu vou estar orando por você agora, tá? Então coloca a mão no teu coração, por favor. Coloca a mão no teu coração. Que eu quero fazer uma oração por você, tá? Quero fazer uma oração por você agora. Glória a Deus. Deixa eu botar aqui o louvor. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham um dia abençoado. Amém? Um dia abençoado. Coloca a mão no teu coração. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração, por favor. Jesus, nessa manhã, Pai, eu quero orar, Senhor, por essas pessoas, Pai, que estão nos acompanhando, Pai, através do Facebook, Pai. Senhor, eu quero orar nesta manhã, meu Deus, que essas pessoas venham receber um renovo na sua vida, Pai. Que venham receber, Pai, um renovo espiritual, Jesus. Que o Senhor venha trabalhar, Pai, no coração dessas pessoas, Deus. Pai, traga, Pai, um despertamento, Senhor, para a sua igreja. Traga um despertamento para a sua igreja, Pai.
Jesus, nós sabemos, Pai, que existe um engano religioso muito grande, Senhor. Onde Satanás está usando, Pai, os meios de comunicações para enganar a raça humana, Senhor. Mas hoje eu te peço, meu Deus, Senhor, dê, Pai, discernimento à sua igreja, Senhor. Dê, Pai, discernimento, Pai, de espírito, Senhor, ao teu povo, Jesus. Pai, dê o dom de discernimento, Senhor, para que a sua igreja possa discernir, Senhor. Discernir quando vem de ti, quando vem do diabo, Senhor, quando vem dos falsos profetas, Pai. Senhor, para que não sejamos enganados, Senhor, por ninguém, Pai. Pai, nos guarda, Pai, nos livra, Pai, de todo mal, Senhor. Deus, abençoa essa pessoa que está nos acompanhando, Pai. Abençoa, Pai. Senhor, dê a vitória, dê um renovo, Pai, em cada vida, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Pai, por este momento, Deus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus, irmãos, vos abençoe. Amém. Que Deus vos guarde. Que Deus vos guarde. Eu quero salutar a irmã Beatriz Nunes, né? A paz, irmã Beatriz. Paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A diaconisa Eliane. A paz do Senhor. Paz do Senhor varão. Paz, homem de Deus. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado por estar conosco. A paz, irmã. Deus abençoe. Obrigado, né, por estar conosco, por nos acompanhar nessa manhã. E que Deus, né, possa falar mais forte ao teu coração. Amém? Que o Espírito de Deus possa te dar o discernimento, ok? Para que você possa, ok, ter o discernimento de Espírito. Deus abençoe. Que vocês tenham um dia abençoado, um dia próspero. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolação seja com todos vocês. Amém. Deus abençoe. A paz.